Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro curso de Introdução à Bioestatística. Essa é a nossa primeira aula e o nosso tema de hoje vai ser uma noção introdutória aos principais temas da estatística, para que ela serve, quais que são as suas aplicações, como que você pode usar isso no estudo científico de um ensaio clínico. Assim. Então, inferência, repetindo, o que é inferência estatística, né? É uma operação mental que permite calcular o parâmetro populacional a partir do amostral, que a gente chama de estimativa. E para toda estimativa, a gente tem o que a gente chama de um grau de confiança, ou intervalo de confiança. Então, eu posso dizer que uma criança tem a idade média do primeiro diagnóstico de leucemia aos 12 anos, com um intervalo de confiança de 95% entre os 6 anos e os 14 anos. É aquela faixa vermelha debaixo da curva, que corresponde a uma certeza de 95%. Ah, mas eu tenho uma incerteza de 5%. Paciência, a biologia sim, não existe nada absoluto. 5% é uma incerteza bastante razoável, tá certo? Em biologia. Por quê? Porque a variabilidade é talvez maior do que isso, maior que 5%. Então, normalmente se escolhe esse nível de decisão que se chama nível de significância. Qual é o risco que eu quero correr de cometer um erro, de classificar uma pessoa como tendo tido um efeito ou não tendo tido um efeito? É o chamado intervalo de confiança, né? Um erro que eu vou cometer em torno de 5%. Então, nós temos que aceitar esse erro como a estatística nos preconiza. E a seguinte noção de inferência é justamente a aceitação ou rejeição de uma hipótese com base na análise de dados, certo? Muito bem. Então, o que são erros de classificação? Aqui nós temos, por exemplo, uma coisa fácil de entender. Vamos supor que a gente meça a glicose no sangue, né, chamada glicemia, em miligramas por decilitro. E nós façamos uma curva de distribuição de todos os normais, todas as pessoas que nós sabemos são normais, e todas as pessoas que nós sabemos são diabéticas. Então, vocês notem que existem pessoas que são claramente normais. Por exemplo, todas que têm abaixo de 100 de glicemia. E tem pessoas que são claramente diabéticas, todas as que têm acima de 110. Mas existem pessoas que têm uma glicemia que pode ser diabetes ou não. Então, ela é normal ou diabética? Aqui a estatística vai ter que decidir, porque olha, gente, se você decidir que a pessoa é normal e tratar como diabética, vai estar problema. E se você decidir que ela é diabético e que ela é normal, não vai ser tratada, ou se ela é diabética vai ser tratada, são dois problemas que representam erros. Esses são chamados erros de classificação. Então, aqui no gráfico existem os dois tipos de erro. Um é chamado de erro alfa e outro é chamado de erro beta. Né? O erro alfa e o erro beta, eles interceptam em 107,5. Quer dizer, esse valor de 107,5, né, que parece ser meio mágico, né, mas ele é o valor que é a diferença entre você cometer um erro alfa ou um erro beta. Então, quais são esses erros? Vamos imaginar que nós tivéssemos um oráculo que dissesse para nós o que é a realidade. Né? Por exemplo, se o Glivec tem efeito ou não tem efeito na leucemia. No nosso estudo, nós vamos determinar com certo grau de incerteza se ele tem efeito ou não tem efeito. Então, por exemplo, se a realidade for que esse Glivec tem efeito, e nós determinamos no estudo que ele tem efeito, então nós conseguimos atingir a verdade. Né? Agora, se o Glivec mostrar que não tem efeito, e na realidade também não tem efeito, então, de novo, nós chegamos à verdade. Mas, se a gente estudar a amostra, determinar que tem efeito, e na realidade não tem efeito, nós estamos cometendo um erro chamado tipo 1, ou alfa. O inverso. Se na realidade não tem efeito, e nós determinamos que tem efeito, e na realidade nós determinamos que não tem, no estudo determinamos que não tem efeito, é chamado erro beta. Repetindo, na realidade tem efeito, e o estudo mostra que não tem efeito. Então nós estamos cometendo um erro beta ou do tipo 2. Tá? Bom, a arte da estatística é vocês equilibrarem esses erros. Os dois são inevitáveis. Né? Qual que é o pior? O alfa ou o beta? Depende da doença. Por exemplo, em AIDS, o erro beta pode ser terrível. Então, vejam bem, ele tem efeito e nós determinamos, ele tem AIDS e nós determinamos que ele não tem. Ele vai ficar sem tratar. Então, o erro beta é um erro terrível.
Tá? Isso vai depender do tipo de estudo.